Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Palavras de Vida Eterna. E eu fiquei pensando qual a mensagem que eu iria trazer. Pensei em vários assuntos, pensei em várias passagens, porque a palavra de Deus ela é repleta de maravilhas, ela é repleta de mensagens, ela é repleta, ela é um guia, ela é completa. Pensei, Senhor, qual é o teu maior ensinamento? Qual é o ensinamento que faz com que a gente faça todos os outros? E aí me veio o amor. O amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Esse é o maior ensinamento. E lá em João 4, no versículo 16 ao 20, ele nos diz: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tem algumas pessoas que estão perto de Deus porque têm medo de ir para o inferno. Tem medo do castigo. Mas o temor ao Senhor não é ter medo. O temor ao Senhor é amar e adorar a Deus. E a palavra de Deus nos fala, lá em Mateus 22 e 37, assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Na Bíblia toda, nós vemos Deus falar sobre o amor dele com a humanidade. Ele criou o mundo por amor, ele nos criou por amor, ele perdoou por amor, ele teve misericórdia por amor, ele foi bondoso por amor. Deus, ele é justo, ele faz o seu juízo. Aliás, eu posso dizer que nós caminhamos para o juízo, quando nós desobedecemos, né? E a gente pode pegar esse amor de Deus para a nossa vida no sentido de, quando nós fazemos algo com amor, por amor, a gente quer perfeição. Quando os nossos filhos, quando uma pessoa que a gente ama muito transgride aquilo ali que nós achamos correto ou é ingrato com o que a gente faz por essa pessoa, a gente fica triste, a gente fica chateado, mas o amor nos faz permanecer. O amor nos faz permanecer. A nossa maior fonte de amor é Jesus. Não é à toa que ele é a videira. E se nós não estivermos perto da videira, nós secamos. O amor, ele transforma. O amor, ele liberta. O amor de Jesus constrange. Foi assim que Jesus ganhou multidões. Foi assim que Jesus, até hoje, mais de 2000 anos, continua sendo o maior de todos, através do seu amor que constrange. Esses dias eu pensando sobre isso, e a gente tem às vezes aqueles pensamentos críticos, né, sobre alguém, e aí eu parei e pensei, ele me ama. Deus, tu me ama. Ele me ama. E ele ama você também. E ele me ama.
Ele me tirou de um lugar, ele me transformou, ele me transforma todos os dias, ele me lapida, ele me refina, ele tem maravilhas para mim, ele tem promessas para mim. Ele tá comigo, ele fala comigo, ele me mostra por amor, porque ele me ama. E quando a gente tem consciência disso e a gente começa a falar isso em voz alta, e quando a gente tem consciência desse amor de Deus por nós, além da nossa identidade começar a se transformar, não nas coisas do mundo, não em quem o mundo te diz, não no teu passado, não no que tu fez, mas no amor de Deus que nos transforma, todas as coisas parecem que ganham vida, ganham cor, né? Quando a gente ama alguém, quando a gente ama algo, a gente faz aquilo com perfeição, a gente faz aquilo por prazer, a gente quer permanecer naquilo. E assim tem que ser o nosso amor por Deus. Permanecer nele, confiar nele. Porque, como bem disse aqui, o amor, ele não gera medo, pelo contrário, o amor ele é confiança. Porque Deus, ele nos ama, mas ele precisa que nós o amemos, no sentido de buscá-lo, no sentido de ter sede dele. A verdade é que Deus não precisa de nada da gente, mas ele nos ama ao ponto de querer que a gente queira estar com ele, querer que a gente fique perto dele. Então, quando a gente entende esse amor de Deus, a gente passa a sentir aquele prazer em fazer as coisas que Deus nos ensina, que Deus nos chama todos os dias. Sabe quando você escuta aquela vozinha que diz assim: ei, tu precisa mudar, ei, tu precisa me conhecer mais, tu precisa se afundar em mim, porque eu quero te transbordar em amor. Quando a gente está transbordando em amor, todo mundo ao nosso redor e tudo ao nosso redor passa a sentir esse amor. Quando a gente tem o amor de Deus, a gente passa a querer estar com Ele, é uma presença constante, porque é o amor. É o amor que nos faz acordar cedo e ler a palavra de Deus. É o amor que nos faz permanecer nele, mesmo em meio às dificuldades. É um amor que faz com que a gente não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o amor dele, porque nós confiamos no cuidado dele, sabemos que ele vai fazer mais, que ele vai fazer infinitamente mais, que se Deus nos tirou de um lugar, afastou pessoas, se ele tirou determinada coisa que a gente achava que era boa para a gente, é por amor. E ele ama tanto, tanto, que ele até nos dá o nosso livre-arbítrio, para que a gente possa escolher. Escolher. E às vezes a gente faz péssimas escolhas. E ele está sempre ali. Ei, não vai por aqui, vai por aqui. Eu estou te dando palavra de vida, eu estou te dando palavra de luz. Tu está escolhendo esse caminho. E aí, infelizmente, a gente também caminha por um lado que não é de amor. A palavra de Deus, ela nos alerta de tudo. A palavra de Deus, ela é um manual, ela é um guia de vida, de luz, mas também é um guia de alerta, para que a gente possa saber qual caminho não escolher também. A palavra de Deus também fala o que nós não devemos amar. Lá em 1 João, versículo 15, ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, Deus vem falando para a gente que o amor, ele é o elo perfeito, ele é o elo que liga todas as coisas, como diz lá em Colossenses. E através do amor a gente ama o próximo. A gente ama o próximo.
Deus, ele fala, ama ao próximo como a si mesmo. Jesus vem dizer, ama o teu irmão como eu vos amei. Porque o amor dele não cansa, o amor dele é perfeito, o amor dele não julga, o amor dele acolhe, o amor dele é verdade, o amor dele também traz alerta, o amor dele também traz puxões de orelha, o amor dele é justo, mas está ali, ele está ali. Então a palavra de Deus também nos fala em Mateus 24:12, assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Será que você consegue identificar isso hoje? Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente pensa, que povo desobediente, esse povo que era de Israel. Que povo desobediente. E nós? E nós? E Deus continua nos amando. Deus continua nos amando e Ele quer que esse amor seja a nossa essência. Então, quando a gente entende esse amor, a gente passa a ver as coisas diferentes, a fazer as coisas diferentes, a tratar as pessoas diferentes. Porque a gente entende que o amor é acima de tudo. O amor é acima de qualquer coisa. Essa era a essência de Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus, se nós somos cristãos, o amor tem que ser a nossa base. O amor. O amor no falar, o amor no fazer, o amor no pensar. O amor em Deus acima de tudo, no sentido de buscar Ele sempre, cada vez mais. Sair do raso, sair do morno. Sair daquela mesmice, sair do comodismo, sair do que eu tô acostumado, tá bom demais aqui para mim. Não, Deus é uma fonte de águas vivas, Ele quer que a gente mergulhe nessas profundezas dele. Ele quer que a gente sinta cada vez mais essa presença dele, esse amor exalando dele. Então, a reflexão que eu trago hoje é que como nós podemos trazer esse amor para as nossas vidas. Amando a Deus acima de todas as coisas, amando o nosso próximo, como Deus nos ama, amando o nosso próximo como a si mesmo, porque quando a gente ama o próximo a si mesmo, o nosso amor é imperfeito, claro, mas a gente não vai fazer com o outro o que a gente não quer, o que a gente não faria com a gente mesmo, não é? Então, a gente começa a tratar as pessoas melhores, a gente começa a ter mais empatia pelas pessoas. E eu quero finalizar com uma passagem que é super conhecida, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E continua, e continua. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, o maior deles, porém, é o amor. O maior deles, porém, é o amor. E é isso, e que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa trazer o amor para nossas vidas, o amor a Deus, o amor de Deus, que a gente possa realmente refletir e sermos imagens e semelhanças a Cristo, a Jesus, que era o próprio amor, que nos amou primeiro, que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele veio para nos salvar, não foi para nos condenar. Então, o amor não é de condenação, o amor é de salvação. Quem tem temor a Deus não tem temor porque tem medo de ir para o inferno. Tem temor porque ama aquele que nos amou primeiro e quer estar ao lado dele. E para estar ao lado dele, nós temos que segui-lo.
carregar a nossa cruz. E para isso a gente precisa ser como ele, imagem e semelhança dele. Quando eu penso no amor de Deus, eu penso na cruz, eu penso, meu Deus, ele me amou tanto e eu nem mereço. E ele carregou aquela cruz, e ele foi humilhado, e ele foi crucificado por mim e por você. Que esse amor nunca se esfrie no nosso coração, que ele permaneça aceso, que ele permaneça como uma fonte sempre viva, uma fonte inesgotável, para que a gente possa cada vez mais agir conforme Jesus, sermos Jesus e conseguir conquistar mais pessoas para Jesus, pescar mais pessoas para Jesus, para quando o tempo chegar, e eu posso dizer que o tempo, ele é quase agora, mas para quando o tempo chegar, a gente esteja preparado para estar com ele, para receber o amor dele e ele dizer assim: esse é meu filho amado, o qual eu tenho orgulho. E que ele me chame pelo nome e me abrace e me receba de braços abertos na sua morada eterna. É o amor que nos faz brilhar os olhos, é o amor que nos faz sorrir, é o amor que nos faz caminhar leve, é o amor que nos faz permanecer e que a gente permaneça nele para que ele permaneça em nós. Meus irmãos, o amor que constrange, o amor que transforma, o amor que é o maior elo de tudo. O amor de Deus por mim, por você. E que nós tenhamos esse amor por Ele. Muito obrigada por você estar me ouvindo. E se isso fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas possam se encher desse amor de Deus. Para que mais pessoas possam caminhar conosco. Para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse amor que está na palavra de Deus, para que elas tenham vontade de conhecer a palavra de Deus e assim possam ter suas vidas transformadas e ver os milagres de Deus sendo feitos. Compartilha e vive. E após ouvir esse vídeo, após sair daqui, a gente possa viver isso, agir conforme isso, porque não adianta a gente só conhecer e a gente refletir, entender e dizer é isso mesmo e não praticar e não viver a palavra de Deus. Então, até a próxima.